contar para vocês um pouquinho sobre solo e os processos que ele sofre. A gente tem dois tipos de simuladores hoje. A gente tem o simulador da erosão e assoreamento e a gente tem um simulador de lençol freático, das camadas até chegar no lençol. No simulador de erosão, a gente tem a terra desprotegida, o solo. A gente tem a cobertura com cobertura orgânica, ou seja, folhas e galhos. E a gente tem aqui uma cobertura vegetal, e essa daqui é a que mais protege a terra. Como que vai funcionar o experimento? A gente vai simular a chuva e a gente vai ver como cada galão se comporta com a chuva, inclusive esse daqui. No primeiro caso, a gente vai perceber que a água ela não consegue infiltrar muito bem no solo, então ela sai superficialmente no primeiro cano, que é o mais elevado. Com isso, a gente percebe dois processos. O primeiro é a erosão pluvial, que é decorrente pela água. E nesse processo ocorre um desgaste, ou seja, a água ela acaba levando toda a camada superficial da terra. Pode ocorrer desgaste profundo, causando sulcos, que a gente pode ver esse caminho que ela abre na terra, a chuva. O segundo processo é o processo de assoreamento, e ele é o acúmulo desses sedimentos, ou seja, da areia, da terra, que a chuva trouxe. Ou seja, além do sedimento natural, a gente pode ter também o lixo e substâncias tóxicas. E essa substância, ela chega, no momento que ela chega até o rio, ela se sedimenta embaixo, então ela fica embaixo do leito d'água. E isso faz com que perca-se toda a vida que tem naquele rio ou naquele curso d'água, pois não tem mais um percurso, natural da água, não tem mais o caminho natural. E acaba sufocando também, porque quanto mais sedimento tem, menos espaço os peixes têm, ou os animais que vivem naquele ambiente para se locomover. Já no segundo exemplo, a gente tem um solo com uma cobertura orgânica, ou seja, folhas e galhos. Essa cobertura orgânica ela não é tão eficaz quanto uma cobertura vegetal, mas ainda assim ela consegue dar uma segurada no impacto da chuva, ou seja, mesmo que essa cobertura, essas folhas, esses galhos sejam levados para o curso d'água, por eles serem orgânicos, eles têm um processo de decomposição mais rápido, então não acaba gerando um malefício tão grande por curso d'água comparado a proteção nenhuma. Já nesse último caso, a gente consegue perceber que a água ela não sai superficialmente, ela infiltra dentro da terra, o que é muito bom para a manutenção do lençol freático e até mesmo para a raiz das plantas. Então, na verdade, as raízes conseguem ajudar nesse processo. Então, a água ela infiltra bem nesse local. Além do que a cobertura vegetal, ela deixa lento o processo da chuva, então, ou seja, quando cai na copa da árvore, até ela chegar ao solo, ela já perdeu um impacto muito grande. Então, a cobertura vegetal ela protege o solo para evitar a erosão e o assoreamento. Na verdade, ela é muito benéfica, para esse processo que é natural, porém, ela não deixa que esse processo seja totalmente intenso e prejudicial para a biodiversidade do local. Da esquerda para a direita, a gente consegue observar que no primeiro caso ocorre o assoreamento, então tem bastante resíduos. No segundo já é menos resíduos e no último a água sai bem mais filtrada e também não sai em maior quantidade. Agora a gente vai entender um pouco sobre a manutenção do lençol freático e o abastecimento dele também. E isso é proveniente da chuva e através das raízes também que se formam, e essa perfuração que elas fazem no solo facilita com que a água chegue nessa camada da terra. Já que a gente está falando sobre cobertura vegetal, a gente precisa entender também um pouquinho como ela é importante para a manutenção e funcionamento do lençol freático.
No vídeo a gente consegue ver que essa água ela passa por 3 estágios, geralmente. Pode ser, depende do ambiente, pode ter rochas, pode ter um solo muito mais impermeável. Julgando que seja um solo permeável, a água ela passa pelo primeiro estágio, que é a cobertura vegetal, ela chega até o solo. Nesse solo, a segunda camada já é um ambiente onde a gente tem os animais detritivos, né? Como a minhoca, vamos supor. A minhoca ela consegue comer toda a matéria orgânica proveniente de folha, que cai naquele ambiente. Então ela faz o processo de decomposição ali, formando humus, que a gente chama de humus. Depois dessa camada, a água ela segue ainda infiltrando pelo auxílio das raízes das plantas e ela chega até o lençol freático. Só que nesse percurso ela passou por uma filtração, ou seja, o solo, as raízes, esse próprio humus, ele ajudou no processo de filtração da água. Então, quando ela chega no lençol freático, ela percorre um caminho, naturalmente ela aflora, né? Ela sai, ela brota da água, como se diz, que é o que a gente conhece como nascente. Mas então a gente já consegue perceber que ela entra num processo de filtração, então ela sai bem mais limpa, como a gente pode observar nessa foto. Então hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre o solo, qual a importância de cuidar dele. Quanto mais permeável o solo for e quanto mais vegetação ele tiver, mais fácil a água vai chegar ao lençol freático. E isso é extremamente importante, pois ajuda a gente no consumo, ajuda os peixes que vivem também, aumentando a biodiversidade, os animais que dependem também da água e dessa vegetação. Então, esse é um processo, a vegetação e a manutenção dos lençóis freáticos que fazem surgir as nossas nascentes, os nossos rios, é de suma importância para a nossa sobrevivência. Eu agradeço vocês que assistiram o nosso vídeo até agora e um beijo e até a próxima!